Olá, meu nome é Gabriel Souza da Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre uma aplicação das respostas natural e a integral de circuitos RLC. Bom, a aplicação que eu vou falar nesse vídeo é sobre um sistema de carregamento sem fio para dispositivos eletrônicos e que utiliza um acoplamento ressonante indutivo. E ao final do vídeo eu vou resolver um exercício proposto sobre o assunto respostas natural e a integral de circuitos RLC. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais as pessoas estão usando dispositivos eletrônicos como celulares, tablets e notebooks. Porém, sempre que a bateria desses dispositivos descarrega, faz-se necessário colocá-los para carregar, e muitas vezes é usado um fio para fazer esse carregamento. No entanto, estão sendo desenvolvidas tecnologias para evitar que esse carregamento tenha que usar fios. Essas tecnologias podem utilizar de circuito RLC para fazer isso. Na imagem que está na tela, podemos ver a representação de um sistema que faz o carregamento sem fio. Nesse sistema, além do circuito RLC, são utilizados um microcontrolador, um circuito inversor e uma fonte externa. Nessa imagem, podemos ver uma parte desse sistema no qual está inserido um circuito RLC. Vemos também que os componentes estão em paralelo, ou seja, trata-se de um circuito RLC paralelo. No lado esquerdo temos o circuito que faz parte do sistema que irá alimentar um outro dispositivo, que está representado pelo circuito RLC à direita. A transferência de energia se dá pela indutância mútua, no qual o sistema que alimenta induz uma tensão no circuito do dispositivo que será alimentado. Para que isso aconteça, é necessário que haja a aproximação do dispositivo que será carregado com o sistema que fará a alimentação. É compreensível que um circuito RLC seja usado para um sistema como esse, pois esse circuito pode representar de forma completa o fenômeno do acoplamento indutivo ressonante, que é o princípio de funcionamento do sistema em questão. Vemos que a utilização desse sistema envolve a resposta a um degrau do circuito RLC do dispositivo, pois esse circuito que será alimentado acaba por receber uma tensão induzida do circuito RLC que está alimentando. Após o carregamento ter sido completado, então haverá a resposta natural do circuito RLC do dispositivo, pois esse começará a se descarregar para poder suprir a necessidade de energia do dispositivo em questão. Temos agora, nessa imagem, a fórmula de Wheeler. Essa fórmula é usada para calcular a indutância dos indutores dos dois circuitos RLC, onde R é o raio das bobinas, N é o número de espiras e L é a altura da bobina. Nessa tabela, podemos ver a influência que o indutor do circuito RLC do sistema exerce sobre o indutor do circuito RLC do dispositivo. Vemos que quando a situação está sem acoplamento, a tensão no indutor do dispositivo é nula, mas com a aproximação, a tensão começa a subir. Logo, o circuito RLC do dispositivo responderá a esse degrau de tensão causado pela aproximação. Porém, ao se afastar do sistema de alimentação, ocorrerá a resposta natural desse circuito, que descarregará para poder alimentar o seu dispositivo. Bom, vamos começar agora com a resolução de um exercício proposto. A energia inicial armazenada no circuito abaixo é nula. Em T igual a zero, uma fonte de corrente CC de 24 mA é aplicada ao circuito. E aqui nós temos o circuito desenhado. Item A. Qual é o valor inicial da corrente no indutor, corrente L? Como a questão diz, não há nenhuma energia inicial armazenada no circuito. E como o indutor impede uma variação instantânea de corrente, então a corrente inicial será zero. Item B. Qual é o valor inicial da derivada temporal dessa corrente no indutor? Bom, a tensão inicial no capacitor é nula antes da abertura da chave. Assim será zero imediatamente depois. Como temos que a tensão no indutor é igual a indutância vezes a derivada temporal da corrente no indutor, e como temos que a indutância é diferente de zero,
e já sabemos sobre a tensão inicial no capacitor, então concluímos que essa derivada resulta em zero. Item C. Quais são as raízes da equação característica? Bom, descobrir as raízes é bastante importante para poder determinar qual vai ser o tipo de resposta que vai se aplicar a esse caso. Para calcular essas raízes, pegamos os valores de R, L e C, resistência, indutância e capacitância, para calcular a frequência de Neper e a frequência angular de ressonância. Pegando os valores que foram dados na questão, que estão desenhados no circuito acima, nós chegamos a esse resultado da frequência angular, 16 vezes 10 elevado a 8, pegando 1 dividindo pela indutância sobre a capacitância, e para a frequência de Neper é 1 dividido por 2 vezes resistência vezes a capacitância, e assim obtemos o valor de 25 vezes 10 elevado a 8. E daí já podemos tirar uma conclusão bastante importante, que como a frequência angular de ressonância ao quadrado é menor do que a frequência de Neper ao quadrado, as raízes da equação característica são reais e distintas. Daí, pegando a fórmula para calcular as raízes, nós obtemos as duas. Uma é menos 20 mil radianos por segundo e a outra raiz é menos 80 mil radianos por segundo. E por último, item D, qual a expressão numérica para a corrente temporal, para a corrente que varia no tempo do indutor quando T é maior ou igual a zero. Ou seja, qual é a sua resposta a esse degrau. Como as raízes da equação são reais e distintas, a resposta será do tipo superamortecida. E aqui nós temos a fórmula para calcular esse caso. Nós temos a corrente final, nós temos que resolver um sistema de duas equações para determinar os valores dessas constantes, A1' e A2'. Como no item A e B nós obtivemos as condições iniciais, então nós conseguimos obter aqui o sistema de equações e resolvendo, nós obtemos que o coeficiente A1' é menos 32 mA e o coeficiente A2' é 8 mA. Após tudo isso, já podemos expressar a solução numérica para a corrente do indutor, que é corrente ILT igual a 24 menos 32 vezes Euler elevado a menos 20 mil T mais 8 vezes Euler elevado a menos 80 mil T, tudo isso multiplicado por mA para T maior ou igual a zero.